Ao ponto entrevistas, hoje é quinta-feira, está comigo aqui o Italis mais uma vez para abordarmos um assunto sempre que busca esclarecer pontos importantes aí para você. Deixa eu mandar um abraço pessoal lá no setor de habitação da prefeitura, tá lá a Luana, tá a Selma, tá o Marcelo, toda a equipe aí do setor de habitação ligadinhos aqui no nosso programa. O tema hoje da nossa entrevista aqui com o Italis é: por que você se sente preso na tristeza e como sair disso? Por que você se sente preso na tristeza e como sair disso é o tema da nossa entrevista aqui com o Italis. Italis, primeiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Por que muitas pessoas se sentem presos na tristeza, Italis? Boa tarde. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí, suas casas, trabalho, no carro. E antes de poder responder essa sua pergunta, Gamarra, de fato, muitas pessoas se sentem presas na tristeza. E por que eu escolhi esse tema? De anteontem para ontem, eu lancei várias enquetes no meu Instagram, ali nos stories. E nessas enquetes existiam várias crenças, várias afirmações. E eu pedia para que as pessoas pudessem responder se aquela crença, se aquela afirmação que estava ali, ela soava internamente como sendo verdadeira ou como sendo uma mentira, como sendo falsa dentro de si mesmo. Então existiam várias afirmações que, aliás, continuam lá na minha biografia no meu Instagram, lá no item crenças, eu deixei lá para quem quiser ainda responder, porque é uma excelente forma de autoconhecimento. Então, existiam várias afirmações, várias enquetes, onde você então respondia lá: isso internamente soa como uma verdade, isso internamente me soa como uma mentira. Então, imagina o seguinte, existiam várias delas. Uma delas que eu escolhi para trabalhar no programa de hoje foi justamente essa afirmação: eu sou livre da tristeza. Ok? Então a pessoa, ela olha, verifica como aquilo ressoa internamente, e ela vai lá, ela marcou se aquilo é uma verdade ou é uma mentira. E 79% das pessoas assinalaram que isso soou como uma mentira dentro delas. Então, eu sou livre da tristeza, mentira, para 79% das pessoas que responderam. Isso é algo triste, é algo preocupante, mas é o primeiro passo para reconhecer o que está errado. Então eu resolvi falar melhor sobre isso na entrevista e respondendo a sua pergunta: por que nós nos sentimos presos à tristeza? Porque nós, às vezes, acreditamos que a gente pode fazer tudo, pode se esforçar do jeito que for, mas mesmo assim nós continuamos nos sentindo presos. Parece que nada adianta para que aquela tristeza passe. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não estamos presos à tristeza, mas, na verdade, nós estamos prendendo a tristeza dentro de nós. E a primeira coisa é uma mudança simples de ponto de vista que nos dá o poder de resolver isso. Agora, isso é uma verdade, nós estamos prendendo a tristeza dentro de nós e não o oposto. A outra questão que nós precisamos entender é o seguinte, que na tentativa de sair dessa tristeza, nós estamos utilizando uma chave que não abre essa porta. Nós estamos utilizando uma chave racional para tentar abrir uma porta emocional. Então não importa quanto de força você vai fazer, né, Cecília? Não importa o quanto de força. Aqui tem um Instagram aqui, Cecília, depressão tem cura. Vocês devem saber do que eu estou falando. Não importa quanto esforço você faça para resolver essa tristeza interna, não vai resolver, porque a chave que você está utilizando, ela é racional. Ela é da mente consciente, da mente que existe dentro de você para explicar ou para tentar explicar o que você está sentindo. Essa tristeza, ela é uma questão emocional. É algo que faz parte de uma outra instância de você, que você precisa utilizar outros recursos para resolver.
Então, isso quer dizer que a sua racionalidade, a sua intelectualidade não serve para nada? Não, ela serve. Mas serve de que maneira? Você tem que utilizá-la para estratégias adequadas para lidar com a emoção. Você não consegue controlar uma emoção assim, racionalmente. E quem já passou pela seguinte situação sabe do que eu estou falando. Você bola toda uma conversa, todo um discurso para chegar na hora daquela conversa que você bolou e chegar lá e você, por um comentáriozinho, você perde a paciência, você explode, você se chateia, você leva aquilo da maneira mais intensa possível. Por quê? Porque não importa o quanto que você se prepare racionalmente, a emoção sempre vai vencer. Nesse jogo, razão e emoção é mais forte sempre. Né, doutor Evaldo? Forte abraço pro senhor aí que está em São Paulo acompanhando. Que bom te ver por aqui. A emoção sempre vence a razão. Não importa o quanto você pense, putz, mas isso é estúpido. Não importa. Você está sentindo aquilo e acabou. Então, é muito importante entender isso. Que você está prendendo uma emoção dentro de você e que a maneira como você está tentando resolver essa emoção, ela é inadequada ou pelo menos, no mínimo, ineficiente. Você não vai conseguir resolver a tristeza afirmando para si que é feliz. Essas afirmações que você é feliz e que você tem essa felicidade, especificamente nesse caso, né, doutor? Obrigado pelos parabéns. Essa afirmação ela vai sim surtir um efeito com o passar do tempo daqui para frente, porém você precisa resolver também o que tem daqui para trás. E o que acontece é o seguinte: por que nós nos sentimos presos a uma tristeza que muitas vezes a gente sente que não tem controle? Porque quando a gente é muito pequeno, a gente precisa nos munir de informações, de crenças. E essas crenças determinam o seu comportamento hoje. Elas dizem o que você vai fazer no futuro, ou como você vai enxergar os outros e a si mesmo. E se por um momento, lá atrás, uma dessas crenças ficou ali instalada, de que você está preso a uma tristeza, de que você tem que ser triste, de que você não consegue ser feliz na vida, isso vai ser trazido para o seu presente. A Dani mandou aqui: quando perdemos uma pessoa? Sim, Dani, muitas situações da nossa vida trazem esse sentimento de tristeza. E é muito importante as pessoas entenderem que nós sentimos tudo. A diferença é quando você se sente aprisionado a um sentimento ruim e não consegue sair dele, aí é que começa a fazer mal para nós. Sempre nós vamos sentir tudo. Todas as emoções elas são úteis e inúteis, dependendo de como, quando e qual a intensidade dessa emoção. Então, sempre que nós percebemos que existe isso, porque de qualquer forma, essas crenças elas existem dentro de você, sendo positivas ou negativas, elas estão aí. Quando elas surgiram, quando a sua mente aprendeu isso, ela não tinha a noção de certo e errado. Existia um vazio que foi preenchido com o que foi interpretado do meio, com o que foi recebido do meio. Então, se você acredita internamente, por mais ilógico e irracional que seja, aceitar isso no presente, que você não consegue ser feliz, que você não pode ser feliz, que você não merece ser feliz, de que você tem que ficar preso a essa tristeza, você vai ficar preso a essa tristeza. Não tem jeito, é assim que funciona. E como eu sempre gosto de mencionar, duas coisas acontecem a partir do momento que você tem uma crença estabelecida. A primeira dessas coisas é você começa a encontrar no seu meio razões para dizer que o que tem lá dentro é o mais correto. Você começa a filtrar mesmo informações no meio externo que dizem que aquilo que você está sentindo é correto. Ok? Então você vai encontrar várias e várias razões para dizer o porquê você é triste. É assim que funciona. Ah, fui mandado embora, tá vendo? Eu não mereço ser feliz. Fui abandonado pelo meu esposo, pela minha esposa, meu filho usa droga, eu tirei uma nota vermelha, meu pai morreu, certo? São várias e várias situações
que vão estar sempre te lembrando do quanto você é triste. A outra questão que vai acontecer é, você vai começar a produzir comportamentos que vão trazer tristeza para você. Então, realmente, ativamente, você começa a produzir comportamentos para trazer aquela tristeza como resultado. Por quê? Porque internamente você precisa disso. E não se assustem. E essa produção de comportamentos, ela serve para todas as crenças, até para as positivas. Quando você acredita que você é uma pessoa competente, por exemplo, que você realmente é uma pessoa muito competente, determinada, capaz de fazer o que você quiser, você também vai fazer a mesma coisa, vai filtrar no seu ambiente coisas que confirmem essa crença e vai também produzir comportamentos para te reforçar ainda mais a crença de competência, de determinação e de capacidade. Então é muito importante a gente entender isso. Até lendo aqui o comportamento que a Depressão Tem Cura mandou aqui. Fiquei com esses sentimentos muito ruins quando eu terminei um relacionamento, na qual o meu mundo desabou. Exatamente. Nesse momento, o relacionamento, que a Depressão Tem Cura, o relacionamento foi só mais uma das situações que serviram como estratégia para sua mente se sentir triste. Entende? A tristeza já está lá dentro, já está instalada, já está programada. A gente só vai pescar no nosso meio aquilo que vai reforçar o sentimento que já está lá dentro. Muito bem, tem uma pergunta aqui para você. Não sei se você vai conseguir responder, mas não colocou o nome. Ítalos, e quando os dois estão desempregados, marido e mulher, e as contas estão chegando, aluguel, luz, água vencendo, não tem para onde correr. O que faz numa situação dessa? Muito bem. Vou entender que é mais ou menos assim. Quando de fato as coisas estão ruins, como a gente não se sentir triste, né? É como eu disse agora há pouco. A emoção ruim vai existir. E é muito importante que em situações como essa, você se sinta triste, se sinta incomodado com a situação, entende? Porque é isso que vai fazer com que você busque sair de onde está. O problema é quando isso acaba sendo apenas uma desculpa para reforçar uma tristeza que já está lá dentro e você fica aí sem fazer nada. Não estou dizendo que você quer continuar desempregado, o marido quer continuar desempregado porque, sabe, gosta da situação. Não é isso. Mas as situações como essas são utilizadas por nós mesmos, por nossa própria mente, para reforçar a emoção ruim que já está lá dentro. Existem pessoas que, em situações de adversidade, encaram aquilo como sendo uma oportunidade de provar o quanto são fortes. Existem pessoas que, em situações de adversidade, veem aquilo como mais uma tragédia na vida. Entende? Não é o que acontece, mas o como você se comporta e enxerga aquilo que acontece com você. Você não vai se manter desempregada para o resto da vida. Seu marido não vai se manter desempregado para o resto da vida. Algumas coisas terão que acontecer. Muitas delas dependerão de ações suas. Você reconhece que existe uma dificuldade no nosso meio, que existe pouco emprego, que existe pouca oferta, mas também existem oportunidades, que nós já falamos na semana passada sobre oportunidade. Mas vai depender do como você enxerga cada uma das coisas que acontece. Você vai ter que se esforçar para buscar mudar isso. E isso vai depender também de como você enxerga isso. De como você enxerga essas oportunidades, de como você enxerga esses desafios no meio. É ruim estar desempregado, é ruim ter um ente querido que morreu, que traz sempre uma memória de saudade, é ruim, mas por que isso iria parar você? Entende? É aí que está a chave do negócio. Se você acredita que você se sente preso a um sentimento ruim que está te impedindo de agir, você deve buscar resolver isso. E até, aproveitando, antes de você fazer a próxima pergunta, um comentário que a Dani colocou aqui, o que devemos fazer para que essa situação não se agrave cada vez mais, no meu caso, com a perda do meu pai? Dani, eu vou te responder isso aí com a próxima pergunta aqui que o Gamarra vai mandar para nós, beleza? Exatamente. Hoje o tema, repetindo mais uma vez, é por que você se sente preso na tristeza e como sair disso. E é exatamente indo nesse caminho aí do questionamento dela, é a próxima pergunta: o que é preciso fazer para sair desta situação? Você vai responder a Dani
e aos demais ouvintes aí que estão nos acompanhando. Isso. Então, assim, até como a Dani colocou aqui, que ela até respondeu uma figurinha que eu coloquei lá no meu stories, o que te deixa triste? Ela colocou aqui a perda de uma pessoa da família, que foi exatamente o que ela comentou aqui. Então, o que nós devemos fazer para resolver de verdade isso, para sairmos desse looping de sofrimento, dessa sensação de prisão de sofrimento? Nós precisamos entender, Dani, e a todos que já estão nos acompanhando, que a maneira mais eficiente, mais segura de nós resolvermos isso é nós desmontarmos a cadeia que gera o sofrimento. Porque o sofrimento, a percepção desse sofrimento, as questões que surgem a partir daí, os nossos comportamentos disfuncionais que geram esse sofrimento, que reforçam esse sofrimento, eles só são gerados por causa de uma cadeia muito complexa interna que foi estabelecida e que padronizou esse sentimento dentro de nós. Então a maneira que vai fazer com que você pare de se sentir preso a esse sofrimento de tristeza, que você se sinta livre dessa tristeza, é você desfazendo essa cadeia que foi construída. Ok? Então, você até pode utilizar estratégias mais conscientes de você, nesse caso que você mencionou, Dani, da perda do seu pai, que ele está num lugar melhor, que ele não está sofrendo, que você tem muitas coisas boas para dar valor à sua família, né, esposo, filho, etc. Mas no fundo, o que incomoda é essa tristeza que parece ser permanente. Então, quando você vê que isso está aí, permanente, você precisa desfazer uma cadeia que muitas vezes não está nem ligada a essa questão do seu pai. Não está nem ligada à tristeza que você sente por estar desempregado, por você não conseguir se manter a sua casa, manter a sua família. Entende? Isso é só a tampa da panela. É só a maneira como a sua mente encontrou para te manter se sentindo triste. Quando a gente passa por um processo de tratamento, isso eu vejo diariamente nos meus atendimentos. Você volta ao início, como a sua mente aprendeu aquela tristeza que te incomoda hoje, dificilmente está ligado. Às vezes está ligado com o que você está vivendo, às vezes não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje, porque não importa a situação, importa a emoção que você sente. Então, depois que a sua mente aprende uma emoção, ela acredita que aquilo X deve acontecer. E depois, na vida, acontecem outras situações que reforçam aquele primeiro aprendizado. E que ela joga aquilo no piloto automático, porque aquilo é ela. Se você não desmancha, se você não ensina a sua mente que ela é diferente, que ela pode ser diferente, e não precisa ser daquela maneira, você vai continuar se sentindo daquela maneira, porque é isso que tem aí, entende? E é possível sentir outra coisa. Especificamente sobre isso, Dani, não tem a ver com o que nós estamos trabalhando aqui, mas tem a ver com a situação. Pontuando especificamente sobre a sua pergunta, muitas vezes as pessoas confundem saudade com tristeza. Muitas vezes acreditam que precisam continuar sofrendo para mostrar para si mesmo que sente saudade. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sentir saudade não tem a ver com sofrer. Assim como o aprendizado não tem a ver com sofrimento. Você sofre quando erra e tem um aprendizado. Dali para frente, se você parar de sofrer, o aprendizado se mantém, mesmo você não sofrendo. Então você consegue se desligar do sofrimento, por exemplo, da perda do seu pai, e se manter com saudade, gostando dele, entende? Ao mesmo tempo. Só que isso vai acontecer quando você conseguir desfazer essa cadeia que te faz sofrer, respeitando a situação de que é normal sofrer, sentir tristeza pela morte de um ente querido. Porém, quando isso é muito persistente, quando impede tarefas do seu dia a dia, quando impede você de se relacionar com pessoas queridas também, aí você tem que resolver o que está gerando essa tristeza. E que muitas vezes
pode estar ligado a muitos outros sentimentos. Eu posso falar aqui o quanto for, mas nunca eu vou chegar perto do que pode ser para cada um de vocês que está me ouvindo agora. Essa tristeza pode ser relacionada a um sentimento de impotência, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade. Entende? Pode ser qualquer coisa. Pode provir de qualquer coisa. Porque não importa de verdade a razão que você dê. Nunca você vai conseguir saber até conhecer essa cadeia de verdade. Entende? Então, para finalizar aqui respondendo essa pergunta, como é que a gente sai dessa prisão? Tratando a cadeia de eventos que gerou essa padronização, esse resultado que é a tristeza permanente, entende? Então, é assim que a gente faz. Pelo menos dentro da clínica, é assim que acontece. Nós desfazemos esse caminho que a mente percorreu até aprender e ensinamos a ela que aquela situação, ela pode ser diferente, ela pode tomar um aprendizado diferente, ter emoções diferentes, para ter um resultado diferente hoje. E ter, consequentemente, uma vida muito mais feliz, né? Beleza, tem uma última pergunta aqui, a Luciana, ela pergunta o seguinte, Gamarra pergunta para o Ítales se é normal a pessoa nunca se sentir bem, sempre com tristeza, apesar de estar sempre sorrindo. Me sinto muito triste. É a Luciana que perguntou. Luciana, com certeza não é normal. É comum, o que é diferente de normal. O que é comum? Comum significa que muitas pessoas se sentem assim. Normal? Com certeza não. O que é normal? Nos sentimos bem conosco mesmos, nos sentimos fortes, capazes de direcionar a nossa vida, sermos dono da nossa própria vida, de conduzir a nós mesmos em direção ao nosso objetivo. Agora, essa tristeza permanente, um faz de conta para os outros, com certeza não é normal. É muito importante você entender que isso que você sente pode ser resolvido de maneira bem rápida. Bem rápida. E é o que eu tenho observado. E pode ser diferente, muito diferente, aliás. Eu vi muitas mudanças bem expressivas e você não precisa se manter nessa tristeza. E é por isso que eu resolvi trazer esse sentimento hoje aqui, porque você não está preso nisso, você não está presa nisso. Você está aprisionando isso dentro de você, o que é diferente. Porém, não por vontade, sabe? Ninguém quer sofrer porque gosta conscientemente de sofrer. A gente sofre permanentemente assim porque lá dentro é o que a gente aprendeu a fazer. Então a gente tem que ensinar lá dentro a fazer outra coisa para ter um resultado diferente. Muito bem, 13 horas e 8 minutos, 1h08. Ítales, obrigado pela vinda mais uma vez e até a próxima semana. Muito obrigado, Gamarra. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e que participaram aqui dessa entrevista ao vivo. Continue fazendo isso, é por isso que a gente vem aqui. No mais, um forte abraço e até a semana que vem. 13 horas e 8 minutos, hora certa, super